Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre urbanização, que também é um tema propício do Enem, tá? Então, tratando do processo de urbanização, foi um processo que teve início no século XX, né? A partir de um outro processo que é o de industrialização. E aí, esse processo de industrialização, ele funcionou como um dos principais fatores para o deslocamento da população da área rural em direção à área urbana. E aí, esse deslocamento, ele também é chamado de êxodo rural, né? Carla, por que êxodo rural? Porque a palavra êxodo quer dizer emigração de um povo, saída em massa, certo? Então, esse deslocamento chamado êxodo rural provocou a mudança de um modelo agrário exportador para o modelo urbano industrial. Então, atualmente, mais de 80% da população, digo de forma específica a população brasileira, tá? Porque estamos tratando da urbanização brasileira. Então, mais de 80% da população brasileira vive em áreas urbanas. E isso é equivalente aos níveis, certo, de urbanização do Brasil. Então, até 1950, o Brasil era um país de população predominantemente rural. Então, as principais atividades econômicas estavam associadas à exportação de produtos agrícolas. E dentre esses produtos, o que predominava era o café, né? A partir do início do processo industrial, esse processo industrial, ele começou a acontecer em 1930, tá? Deu início a um país com condições específicas para o aumento do êxodo rural, certo? Além da industrialização, também esteve associado a esse deslocamento, campo, cidade, dois outros fatores. Que fatores são esses, Carla? Fora a industrialização, temos a concentração fundiária e a mecanização do campo. São outros dois fatores que também contribuíram muito para a saída da população do campo para a cidade. Carla, mas o que vem a ser essa concentração fundiária? A concentração fundiária, ela se caracteriza, é considerada por muitos, né, um problema grave. Um problema grave no espaço rural do Brasil. Por quê? Porque a maior parte das terras estão nas mãos de poucas pessoas. E a posse dessas terras se dão de forma não democrática, né? E isso no espaço rural do país, tá? Tratando-se da mecanização do campo, o campo adotou ferramentas que substituíram o trabalho dos seres humanos, né? Como o trator, por exemplo. E aí isso facilitou as atividades do campo. Então, embora essa mecanização ela tenha gerado desemprego de trabalhadores rurais, pode-se dizer que foi um fator que foi responsável por boa parte do desenvolvimento humano, né? Por quê? Porque a mão de obra do ser humano não iria dar conta de sustentar a população mundial de hoje. Então, se não tivesse ocorrido essa modernização das máquinas, né, no campo, como eu falei, a mão de obra do ser humano não ia dar conta da população mundial de hoje. E aí, em 1940, apenas 31% da população brasileira vivia
em cidades, tá? Foi a partir de 1950, como eu já falei, que o processo de urbanização se intensificou. Se intensificou com a industrialização, de forma específica com a industrialização promovida por Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, né? Houve, a partir deles, a formação de um mercado interno integrado, e isso aí atraiu milhares de pessoas para o sudeste do país, que era a região que possuía a maior infraestrutura e, consequentemente, era a região que concentrava o maior número de indústrias. Aí o que é que acontece? A partir de 1970, mais da metade dos brasileiros já se encontrava em áreas urbanas. Por quê? Porque nessas áreas urbanas havia uma grande oferta de emprego e de serviços, como saúde, como também, além disso, a saúde, a educação, o transporte, né? Tudo isso foi se concentrando de forma expansiva nas áreas urbanas, tá? Em 60 anos, a população rural ela aumentou cerca de 12%, certo? Enquanto que a população urbana ela passou de 13 milhões de habitantes para 138 milhões. Isso aí, minha gente, equivale a um aumento de mais de 1000%. Então, a desigualdade econômica e a dificuldade de determinadas regiões em se inserirem na economia nacional possibilitou uma, digamos que, ocorrência de uma urbanização diferenciada em cada uma das regiões brasileiras. Então, vamos lá. A região sudeste, tá? Ela, por concentrar a maior parte das indústrias do país, foi a que recebeu, de fato, grandes fluxos migratórios vindos da área rural, principalmente da região nordeste, tá? E aí, segundo a tabela do IBGE, observa-se que o sudeste é a região que apresenta as maiores taxas de urbanização dos últimos 70 anos, certo? Então, a partir de 1960, com 57%, foi a primeira região a registrar uma superioridade de habitantes vivendo na área urbana em relação à população rural. Na região centro-oeste, o processo de urbanização teve como principal fator a construção de Brasília, tá? Isso aí foi em 1960. E isso atraiu milhares de trabalhadores, a maior parte deles vindo das regiões norte e nordeste, certo? Então, desde o final da década de 1960 e início da década de 1970, o centro-oeste tornou-se a segunda região mais urbanizada do país, segundo a tabela do IBGE. Então, a urbanização na região sul, segundo a tabela do IBGE, ela foi lenta até a década de 1970. E isso aí em razão de suas características econômicas, de predomínio da propriedade familiar e da policultura. Um número reduzido de trabalhadores rurais acabavam migrando para as áreas urbanas. Um número reduzido, tá? Então, a região nordeste, segundo a tabela do IBGE, é a que apresenta hoje a menor taxa de urbanização do Brasil. E aí essa fraca urbanização, ela está apoiada no fato de que dessa região partiram várias correntes migratórias para o restante do país, tá? E além disso, o pequeno desenvolvimento econômico das cidades nordestinas não era capaz de atrair a sua própria população rural. Então, a população rural da região nordeste preferiram sair do campo para ir para a cidade, para se urbanizar,
mas não na região Nordeste, e sim em outra região. Então, até a década de 60, a região Norte era a segunda mais urbanizada do país. Porém, o que é que acontece? A concentração da economia do país no Sudeste e o fluxo de imigrantes dessas outras regiões fez com que o crescimento relativo da população urbana na região Norte diminuísse, certo? E aí o rápido e desordenado processo de urbanização ocorrido no Brasil, para quem não sabe, irá trazer uma série de consequências, e essas consequências, em sua maior parte, são negativas. Carla, por quê? Poxa, será que não é uma evolução sair do campo, sair do âmbito rural para as cidades? Não seria uma evolução para o país, uma evolução para o próprio ser humano? O que é que acontece? A falta de planejamento urbano e de uma política econômica menos concentrada, certo? Irá contribuir para as ocorrências de vários problemas. Tá, Carla, entendi, mas que problemas são esses? Favelização é um dos problemas. Por que favelização? O que é que acontece? Por que tantas favelas hoje em dia? Ocupações irregulares nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, como São Paulo, foram frutos do grande fluxo migratório em direção a essas áreas, certo? Era onde existia a maior oferta de empregos do país, e aí a falta de uma política habitacional acabou contribuindo para o aumento acelerado das favelas no Brasil. Outro fator, violência urbana. Mesmo com o crescimento industrial do país e com a grande oferta de emprego nas cidades do Sudeste, não havia oportunidade de emprego o suficiente para o grande fluxo populacional que havia se deslocado em um curto espaço de tempo, certo? E aí o que é que acontece? Por essa razão, o número de desempregados também era grande. E isso, o que é que gera? Passou a gerar um aumento de roubos, de furtos e os mais variados tipos de violência relacionado às áreas urbanas. Poluição também é um dos fatores. O grande número de indústrias, o grande número de automóveis, o aumento de habitantes vai impactar também com o aumento das emissões de gases poluentes, assim como a contaminação dos lençóis freáticos e rios dos principais centros urbanos, tá? Enchentes, né, é um dos fatores que estamos calejados de presenciar, porque a impermeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações. E aí essa hipermeabilização está associada ao desmatamento e ao lixo industrial e residencial. E aí esses fatores fazem com que os problemas das enchentes seja algo comum nas grandes cidades brasileiras. Carla, eu não entendi permeabilização do solo pelo asfaltamento e edificações. O que é a permeabilização? A permeabilização é a capacidade que o solo tem de absorver água, certo? A partir do momento que se constrói em cima do solo, ele se torna impermeável, ele passa a ter dificuldades de absorver a água, e o que é que acontece? O acúmulo de água na superfície, e aí isso gera as enchentes. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o processo de urbanização, que é bastante comum nas provas do Enem. Em caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do link do meu Facebook, vou deixar embaixo no comentário do vídeo. Vocês podem entrar lá, me adicionar para que a gente possa bater um papo através do inbox referente o sistema que eu abordo aqui no canal, certo?
Quem quiser também expor algum assunto para que eu venha abordar aqui no canal, fiquem à vontade, dicas de assunto, enfim. Quem quiser entrar em contato comigo através do meu e-mail, o mesmo é anacarla.araújo2803@gmail.com.